A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 19. Se alguém pecar, porque sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Aqui, tu tem que prestar atenção no se alguém pecar. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. E o problema do pecado começou no Éden. Então, tu imagina o que Moisés enfrentava liderando quase 2 milhões de pessoas. Se alguém pecar, então, tu sabe que é muito pecado envolvido nessa história. Nós estamos continuando, né, o Êxodo, porque o livro de Levítico também foi escrito por Moisés. E é uma sequência, é uma continuação. Então nós já sabemos que o povo peca. E uma vez eu disse, né? Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos. O pecado, ele está no ser humano. Nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos. Mas em Cristo nós temos a salvação. Nós temos o Salvador, o Libertador, aquele que nos livra do pecado. Então, se alguém pecar, porque sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Então, do que se trata aqui do pecado? Qual o pecado aqui? Omissão. Ou cúmplice, né? A pessoa foi cúmplice. Ela viu ou ela ficou sabendo e ela não quis revelar. 2. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Então aqui tu tá vendo que são pecados diferentes, específicos, que ampliam, vamos dizer assim, a legislação que eles já tinham. Porque, de novo, nós já estudamos em Êxodo. Então, tu vai perceber que à medida que coisas vão acontecendo, situações, Deus vai ensinando o povo e Moisés, que é o representante de Deus, o porta-voz de Deus, instrui o povo. Legisla. Quer dizer, apresenta essas leis, cria essas leis. E aí o que acontece? Nós que convivemos com crianças sabemos que é dia a dia, ano após ano. A criança deixa de ser criança e vira adolescente, o adolescente vira jovem. E as leis, as regras, os limites, as demandas que a vida vai nos apresentando exige que a gente atualize a legislação. E isso também acontece na comunidade, na sociedade, não é só na família, na escola, na igreja. Existem coisas que não estão previstas, mas que, como a gente diz, com o andar da carruagem, com a vida que é dinâmica, vão surgindo. Então, isso vai acontecer no Pentateuco. Deus disse para Adão e Eva, lá no Gênesis, não coma da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Então, essa foi a primeira ordem. Isso significa, vamos dizer assim, o começo.
Quando ele fala com Caim, é razoável essa tua ira? Por que que tu tá assim? Quer dizer, a gente vê que o ser humano, ele vai aprontando, ele vai fazendo coisas. Então aqui tu vê que fala sobre a omissão, a cumplicidade, a pessoa que, mesmo sob a ameaça de maldição, ela não fala a verdade. Aí depois aqui tá falando sobre a impureza. E aí eu preciso destrechar, explicar um pouco sobre a impureza. Porque eu falei no primeiro capítulo de Levítico que esse seria um conceito muito importante no livro de Levítico. Essa distinção entre o que é puro e o que é impuro. O que é santo do que é profano. O que é sagrado do que é vil, comum, pagão, banal. Então, o que acontece? Aqui tá falando se alguém tocar em alguma coisa impura. Então, este princípio é muito importante em Levítico. Tu precisa entender que Deus quer que o povo seja puro, seja santo, seja consagrado, escolhido, separado. Então ele diz: se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja animal selvagem, seja doméstico, seja o que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. E aí eu tenho que pensar junto com vocês, ou vocês têm que pensar junto comigo sobre a impureza. Porque o que acontece? Entrar em contato com algo impuro, com alguma coisa impura. E aí aqui o que ele lista, né? O que Moisés lista? O que Deus mostra para Moisés aqui? A morte. Porque quando ele fala o cadáver, ele se refere à morte. Mas eu já tive experiências de me sentir mal, ultrajada, assim, eu não sei explicar, quando tu entra em contato com a maldade de alguém ou com uma explosão, assim, um derramar de maldade, de agressividade, de violência, quando uma pessoa te brinda com algo que tu nem imagina que aquilo exista, vamos dizer assim. Também coisas nojentas, repugnantes, rasteiras, baixas. Então, o ser humano é capaz de coisas vis. E muitas vezes, olha o que ele diz, ó, ainda que não se dê conta disso. Quer dizer, tu não tá querendo aquilo, tu não procurou aquilo, tu não tava nem percebendo, tu não tava nem consciente daquilo e tu tem contato com a maldade, com tudo isso. E claro, também existe a impureza que tu busca. Hoje na internet, tu tá fazendo uma pesquisa bíblica, tu estás assistindo um vídeo do canal A Bíblia Diz, tu tá lendo a Bíblia, tu tá fazendo uma coisa boa e daqui a pouco pula um vídeo, um shorts, uma propaganda, uma música, qualquer coisa que não tem nada a ver com a santidade de Deus, com a palavra de Deus. Tu entrou em contato com algo. Claro, tu pode fechar, tu pode excluir, tu pode tirar, mas tu entrou em contato. E isso pode te tornar impuro. E claro, a gente se torna impuro através dos nossos sentidos. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, né? O que a gente cheira, o que a gente toca. Então, os sentidos são portas abertas para o mundo externo, exterior. Então, tu pode ser contaminado, tu pode se tornar impuro por causa de uma música, por causa de um vídeo, de uma conversa, uma fofoca, um comentário, uma piada, que mais? Um jogo. Coisas assim que tu nem imagina que pode
te contaminar. Davi disse que eu não coloque nenhuma coisa injusta, imunda, pecaminosa. Eu já trabalhei esse vídeo com vocês. A gente destrinchou todos os sinônimos para aquela palavra em diversas traduções. Então, a janela da nossa alma são os nossos olhos. O que a gente ouve, a fé vem pelo ouvir. Então, se a fé vem pelo ouvir, tu também pode ser desviado pelo que tu ouve. Então, ter contato com coisas impuras nos torna impuros. E aí diz, tu vai ser culpado. Tu tocou em algo. Então, tu tá impuro. E quando Jesus está prestes a ir para a cruz, né? Ele lava os pés dos discípulos. Nós temos falado sobre isso. Os pés andam por tudo e se sujam, né? Jesus também falou, quando os fariseus estavam falando sobre que os seus discípulos não lavam as mãos, e eu já expliquei isso para vocês também, se tratava de algo ritual, mas Jesus já aproveita para dar uma aula e fala que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então o que acontece? Muitas vezes o que tu tá falando, a boca fala que o coração tá cheio. Então, tu já tá impuro, teu coração já tá sujo, já tá imundo, e a tua boca derrama aquilo, né? As mãos impuras, enfim, tu pode te contaminar de muitas formas. E é isso que a gente tem que entender aqui, que às vezes tu entra em contato com a maldade humana, com a maldade alheia, mesmo sem que tu procure. 3. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Então não tem como tu ser de Deus, ser santo, e tu não sentir que tu te sujou. Não tem como tu tá com a roupa totalmente branca e tu não vê, tá sujo. Entende? 4. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Aí me lembra que o Senhor Jesus falou, que nós também já estudamos no Sermão do Monte, sim, sim, não, não. Que o que passar disso vem do maligno. Então a gente tem que cuidar muito bem para não pronunciar de forma precipitada com juramento. 5. Quem for culpado numa destas coisas confessará aquilo em que pecou. Então a importância de tu confessar. E como é que tu confessa? Quando tu te vê culpado. Quando é que tu toma o remédio? Quando tu vê que tu tá doente. O Senhor Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quem tá são não precisa de médico. Quem não tem consciência do pecado, da culpa, não vai confessar. A sua consciência está cauterizada, foi o que Paulo disse. Então, quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo que pecou. Então, tu pecou, tu tá com culpa, tu viu que tu errou, tu tem que confessar. E aí, o que vai ter que acontecer? Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado. Então, o que acontece? Eu não consigo resolver o problema do meu pecado. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso que o sacerdote, o sacerdote por essa pessoa fará a expiação do seu pecado. Isso aqui o que é? Que eu falo sempre. É uma simbologia do Senhor Jesus. É o que? Eu preciso ser liberta
do meu pecado. Eu preciso que o meu pecado seja perdoado. Eu não tenho como fazer isso sozinho. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso do sacerdote, do sumo sacerdote. Eu preciso de Jesus. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo intercede por nós. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós. Então, o problema do pecado exige um Salvador. Mas eu tenho que confessar o meu pecado. E para eu confessar meu pecado, eu tenho que entender que eu feri a lei de Deus, que eu desobedeci. Tem que ter culpa no cartório. Tu tem que saber que tu errou, né? E para isso, o Espírito Santo trabalha em nós, o Espírito Santo nos convence, mas existe também pessoas. Os nossos pais são os primeiros a nos ensinar que a gente errou. As autoridades que Deus coloca na vida da gente, existem marcos, placas, sinais que nos guiam, que nos avisam. E a palavra de Deus é um manual perfeito para nos ensinar. Por que algumas pessoas fogem da Bíblia? Não leem a Bíblia. Por que elas não querem ler? Porque a Bíblia é como um espelho. Tu vai te enxergar. Tu vai saber que tu errou. Tu vai saber que tu pecou. Tu vai ver a tua condição real, né? Então, o que tinha que ser feito? Uma oferta pela culpa, pelo pecado, uma expiação, que eu já expliquei para vocês. A expiação é uma forma de tu consertar o problema, né? De tu reparar o problema. 7. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Aqui é uma questão muito importante, que também a gente viu em Êxodo, de que havia pessoas ricas e pessoas pobres, havia pessoas livres e pessoas escravas. Então, pessoas que tinham posses, que podiam oferecer uma oferta, um sacrifício maior e melhor. Claro, também de acordo com o que tinha feito, mas todos tinham acesso. Mesmo que não pudesse ser com um animal mais caro, poderia ser com um animal mais barato. E isso mostra o caráter universal de Cristo, da salvação, que ele veio para todos, para livre, para escravo, para homem, para mulher, né? Para quem mora na cidade, para quem mora no campo, para quem é culto, para quem é analfabeto, não importa, para quem é jovem, para quem é velho. Todos nós pecamos e todos nós carecemos de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. 8. Entregarás 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. É oferta pelo pecado. A gente já falou que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o altar também tinha que receber o sangue. Tinha que haver uma purificação, né? O sacerdote, todos precisam do sangue de Jesus para ser purificados. E da outra ave fará um holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. A gente estudou a diferença. Entregará a oferta ao sacerdote, o sacerdote pegará um punhado da farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar. Em cima das ofertas queimadas ao Senhor é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e o pecado lhe será perdoado.
O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. Então, independente da tua condição social, da tua condição econômica, dos teus recursos, tu também precisa de perdão. Tu também precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós pecamos e todos nós precisamos da graça de Deus para poder estar na presença de Deus, para usufruir da santidade de Deus. 14. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Aqui, quando ele fala coisas sagradas do Senhor, claro, a gente sabe que tem a ver com o santuário. Mas o que isso nos leva a pensar? Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Não tinha ninguém mais sagrado, mais santo do que o Senhor Jesus. Aí eu me lembro de Saul. Tudo que Saul fez, temos vídeo no canal sobre o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Aí as pessoas comparam, né? Eu falei Judas e Saul. Aí as pessoas comparam com Pedro, que negou Jesus, e Davi, que cometeu adultério, homicídio, que mentiu. E muitos me questionam, mas que Deus é esse, mas isso e aquilo? Assiste o vídeo de Pedro, de Davi e de Saul, que tem no canal, que tu vai saber. E sim, sobre Judas também, não um vídeo específico, mas nós já temos muitas vezes tratado da questão de Judas. O que tu vê? Tem coisas, tem pecados, tem questões que elas são do âmbito humano, natural. Mas existem pecados que ferem a santidade de Deus porque afrontam a própria autoridade de Deus. A santidade de Deus no sentido de que Ele é o Senhor, Ele é Deus. Por exemplo, o bezerro de ouro, 3.000 morreram. Então, assim, tem coisa que tu faz que é contra o próprio Deus. Judas vendeu o próprio Deus, vendeu Jesus. Saul feriu a santidade de Deus. Saul fez tanta coisa errada que eu nem quero falar, né? Pedro, ele pecou de uma forma humana, como os seres humanos pecam. Davi pecou como os seres humanos pecam. E isso é difícil de entender para algumas pessoas. E aqui fala que isso aqui é um sacrilégio. O que é um sacrilégio? É tu pecar contra algo santo, sagrado, contra o próprio Deus. Porque Deus ungiu, Deus separou, Deus consagrou, aquilo ali representa Deus. Então tem coisas que cabe o perdão, tá perdoado. Tem outras coisas que requerem reparação, restituição, compensação. Há uma diferença entre crime e uma infração. Há diferença entre um erro, uma falha, um deslize, um vacilo. Aí tu pensa, mas tem uma ofensa, tem uma violência. Existem graduações em tudo isso. E sabe a glória de Deus? A idolatria, a feitiçaria, a rebeldia, a desobediência. Como eu digo, assiste o vídeo sobre Saul. Saul errou demais. E sempre no mesmo ponto, né?
Aí tu pensa no Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que nós devemos perdoar os nossos semelhantes, assim como nós temos sido perdoados por Deus. Então Deus perdoa, mas eu também tenho que perdoar, eu também tenho que restituir, eu também tenho que compensar, eu também tenho que reparar, consertar, fazer. Então aqui, né, nessa parte, ele está dizendo, ó, restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto. Isso é aquilo que Zaqueu fez também. Quando a salvação entrou na casa de Zaqueu, quando o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que ele disse? Eu vou restituir 4 vezes mais. O próprio Paulo, que perseguiu a igreja, o que ele disse? O que Deus disse para Ananias, né? Ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Então nós temos que entender a natureza específica de cada pecado, de cada culpa, de cada questão, de cada infração, crime, erro, falha, iniquidade. Há diferenças. Aqui está um grande exemplo. Mas ali o que diz? Fará expiação por essa pessoa e o pecado será perdoado. Então, há espaço para o perdão. Há possibilidade do perdão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, de toda maldade. Aí também tem aquela ideia de dívida, que Jesus riscou o escrito de dívida. Então, tu fez algo errado, foi muito grande, uma dívida impagável, mas o sangue de Jesus paga. O sangue de Jesus é tão valioso que consegue pagar a dívida. O perdão é tão maravilhoso de Jesus que ele anula essa dívida. Ele rasga o escrito de dívida. E é muito sério quando a gente pensa sobre a oferta, sobre essa restituição. Porque às vezes não basta tu pedir perdão a Deus apenas, ou tu pedir desculpa para a pessoa. Não, tu vai ter que pagar. Tu vai ter que restituir, tu vai ter que reparar, tu vai ter que compensar. Entendeu? Olha o que diz. Ó, a hora de pegar a caneta e olha ali o que diz, ó. Restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará. Vamos lá. 17. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita, para oferta pela culpa, e o sacerdote por essa pessoa fará expiação no que se refere ao erro que, de forma involuntária, cometeu, e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Então aqui a gente tem outro pecado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor. Então, tu feriu a lei de Deus, tu pecou, tu errou, né? Usa um verbo que tu consegue entender, né? Que tu fez algo que não era para ter feito. Então, essa pessoa se torna culpada diante do Senhor. Então, essa iniquidade, este pecado, este erro, precisa ser perdoado, consertado, corrigido. E isso, olha o que diz, isso se refere ao erro que de forma involuntária cometeu e lhe será perdoado. Então, o próprio Jesus falou sobre isso. Tu tem que oferecer oferta? Tem. Mas se tu tá devendo alguma coisa pro teu irmão, tá com problema, tu tem que te reconciliar, tu tem que restituir, consertar, resolver antes de oferecer a oferta. Então, a gente deixa a oferta no altar e vai lá e resolve o problema. Vai lá e restitui, vai lá e faz. Porque Deus quer que haja uma reconciliação, uma reparação, um conserto, para que os relacionamentos da terra possam refletir o nosso relacionamento com o céu. É o Pai Nosso, é a oração.
A gente tem que viver na terra o que a gente vive na nossa intimidade com Deus, através da santidade, através da oração, através da nossa relação com Deus. É essa relação vertical de Deus conosco que permite que nós tenhamos uma relação horizontal com os nossos semelhantes, com o próximo, com os nossos irmãos. Então, se eu falho, se eu erro, se eu cometo um pecado, eu preciso restituir, eu preciso compensar, eu preciso reparar. Eu tô vendo os verbos aqui, porque um é mais importante que o outro. Reparar, compensar, restituir, reatar, reconciliar, unir. Isso é comunhão. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de perdão. E nós devemos também estender este perdão, este amor ao próximo.